Muito obrigado a você que já acompanha esse vídeo da Central Fluminense. Deixe o seu like, ative as notificações. Fluminense tentou a contratação de jogador da Premier League, mas não foi para frente, segundo jornalista Bernal. Declaração talvez ao maior jornal do Uruguai, falando sobre o confronto contra o Borussia e também sobre a relação dele com Renato Gaúcho. Fluminense é o primeiro clube brasileiro a chegar nos Estados Unidos para o Super Mundial de Clubes e o Fluminense segue na sua saga para contratações de reforço. Será que vai dar tempo para inscrever alguém até o Mundial? Vou contar para você aí o que traz o Globo Esporte. Então, vamos embora para as notícias do Fluminense? Vou começar falando aqui sobre a informação de tentativa de contratação de atacante brasileiro na Premier League. Sim, eu tô falando do William, de 36 anos. Segundo o jornalista André Hernan, o Fluminense tentou a contratação desse jogador. O Fulham já anunciou a sua saída da equipe e ele ficará livre no mercado depois do dia 30 de junho. O atleta não pretende voltar ao futebol brasileiro. Informou ao Flu que a decisão é tomada por ele e sua família. E a gente se lembra muito bem aqui do episódio do William no Corinthians. Ele volta a jogar no futebol brasileiro em 2022, né? Voltou a atuar pelo Corinthians e a adaptação não foi boa. Ele recebeu muitas cobranças da torcida, a sua família também, e o jogador optou por deixar o Corinthians em agosto de 2022. E aí, sobre o William, o Fluminense ofereceu um contrato longo para o atacante, com foco inicial no Mundial de Clubes da FIFA, mas, enfim, não conseguiu seduzir o jogador. Ele foi pouco utilizado pelo Fulham na última temporada, 10 jogos apenas, sem gols e sem assistências. Então tá aí, o Fluminense tentou contratar o atacante brasileiro William, muito tempo de seleção brasileira também. Chelsea, Arsenal, Fulham, teve aquela passagem no Corinthians aqui, mas o jogador não pretende voltar a jogar no futebol brasileiro, questão pessoal, né? Teve uma questão com a torcida do Corinthians e a família ficou muito assustada. Boa sorte para ele na sua carreira, e já tá pro fim da carreira, e aí a gente pode falar um pouquinho do desespero do Fluminense em contratar jogador, porque, claro, a informação é que o Fluminense ofereceu contrato longo, então no mínimo aí a gente pode falar que o Fluminense provavelmente ofereceu uns 3 anos de contrato, a 4. O William é um jogador de 36 anos e que não fez nenhum gol e não deu assistência na última temporada do Fulham. Como que o Fluminense vai tentar contratar um jogador que está em final de carreira? O William está em final de carreira. É um jogador de 36 anos, um atacante. A gente está, claro, são níveis diferentes. O William sempre foi mais jogador do que o Keno. Só que a gente já tem um cara com essa idade avançada que joga pelos lados do campo e que vem sofrendo muito com as lesões. O jogador vai ficando mais lento à medida do tempo. Então você dá um contrato longo para um jogador de 36 anos, um atacante, eu não enxergo como o ideal. E o Fluminense tá sondando todo mundo. O Capuano trouxe ontem, o Fluminense tentou o Elinho, mas o Toluca, né, fez jogo duro. E aí, para mim, o Elinho seria uma excelente contratação pela idade, né, pelo potencial que ele tem também, né, de vários anos aí podendo dar retorno técnico, mas os valores, né? Aí a gente vai esbarrando nos valores, valores assustam, valores, né, não estão na realidade do Fluminense. Mas para constar, né, esse desespero do Fluminense em contratar jogadores, o William foi mais uma tentativa do Fluminense, que está negociando aí com o Soteldo. O Capuano também trouxe no dia de ontem aqui na Central, um jogador que tem sofrido com lesões no Santos, não tem conseguido ser titular. É um jogador que já tem vários anos de futebol brasileiro, seleção venezuelana também, assim, sempre foi destaque na seleção venezuelana. Jogou com o Renato no Grêmio, até por isso provavelmente foi uma indicação dele
essa contratação do Soteldo. É um jogador que, sem lesões, poderia agregar ao Fluminense, eu enxergo assim, mas tem sofrido muito com as lesões. Mas é o Fluminense no mercado, é o Fluminense tentando contratar e o foco está muito claro, né? Um foco claríssimo. A gente já trouxe essa informação aqui também. Jogadores pelos lados do campo para, né, dividir essa responsabilidade com o John Arias, e que façam mais de uma função do meio para frente, porque eu acho que isso vai ser fundamental para a variação de jogo do Renato Gaúcho, mas fica aí essa informação, torcedor tricolor. O Fluminense tentou a contratação do atacante William e foi prontamente recusado pelo histórico do William aqui no futebol brasileiro. Ele não quer mais jogar aqui no nosso país. Deixe seu comentário aí. O William teria sido um bom reforço para o Fluminense. O Fluminense ofereceu um contrato longo. Você concorda, torcedor, com isso? Qual seria o seu nome para reforçar o Fluminense, não só para o Mundial de Clubes, mas para a sequência da temporada? Comenta aí. O Fluminense já está na terra da Disney, já está nos Estados Unidos. Foi o primeiro clube a chegar o primeiro clube brasileiro a chegar nos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes. O Fluminense chegou até a cidade de Colômbia, na Carolina do Sul, que será o quartel-general do clube. A primeira partida será contra o Borussia Dortmund no dia 17 de junho. Tá chegando a hora, daqui 10 dias, torcedor tricolor. O Fluminense inicia a sua caminhada no Mundial de Clubes. O Fluminense deixou o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em um voo fretado por volta de 22 horas, né, de Brasília, e chegou em Colômbia, nos Estados Unidos, às 7h43 no horário local e 8h43 no horário de Brasília. A diferença de fuso é de apenas 1 hora. O Fluminense levou aqueles 31 jogadores que a Central, né, antecipou para você aqui, você que acompanha a Central Fluminense, ficou sabendo em primeira mão que o Fluminense levaria 31 nomes e guardaria 4 vagas que poderiam ser fechadas com reforços, tá? Caso o Fluminense não consiga reforçar o time, ou reforçar o elenco a tempo do Mundial, essas vagas serão preenchidas com jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, que pegarão o voo lá para completar o grupo. Então tá aí, o Fluminense já nos Estados Unidos. Capuano, nos próximos dias, estará lá. A Central Fluminense estará presente no Super Mundial de Clubes e a gente vai trazer muito bastidor em loco com o Capuano, muita coisa lá, né, nesse período do Mundial de Clubes. Então a gente conta com a sua audiência aqui, vai ser um período bem do especial também aqui na Central Fluminense. Capuano trazendo muita coisa exclusiva, muita coisa que, entre aspas, a Globo não mostra. Então vamos juntos. Fluminense vai enfrentar aí Borussia, tem também o Santos, tem uma Mamelodi. Então a expectativa, por mais que o Fluminense até agora não tenha fechado com algum reforço para o Mundial, é que pelo menos a gente consiga passar pelo grupo, né? Passar de fase para as oitavas de final. Acho que é bem possível e o elenco do Fluminense estará completo, né? Germancano, que também falou com a galera que ainda não está 100%, mas a tendência é estar à disposição contra o Borussia, né, na estreia. Está visivelmente mais magro o Germancano, né? Tem feito uma alimentação muito boa para ajudar na cicatrização, né, do ligamento. Já vou falar do Bernal também, que viajou, que deu declarações muito importantes. Então é o Fluminense forte para chegar nesse desafio do Super Mundial de Clubes. Eu quero perguntar para você, torcedor, o Fluminense chega aonde nesse Super Mundial de Clubes? Comenta aí. Chegou aquela hora especial que todo mundo espera aqui na Central Fluminense, a hora do abraço. Você que acompanha a Central, deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que está assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço para você. Não esquece de deixar o like não, se você não deixou até o momento, clica aí no joia, clica aí no sininho para não perder nenhum vídeo da Central Fluminense. Estamos aqui todos os dias trazendo informações do Flu para vocês. Vou mandar um abraço pro Evandro de São Gonçalo, aqui no Rio.
Milton Frank está sempre com a gente aqui em Ipanema, Minas Gerais. O Daniel Monerá, de Nova Friburgo, aqui no Rio. André Nunes, São João da Barra. O Carlos Alberto, de São Luís, no Maranhão. O Vander Lúcio, de Governador Valadares. E o Valdir, de Coronel Oviedo, no Paraguai. Valeu demais, muito obrigado pela sua audiência. E não sai daí, porque tem muito mais informação do Fluminense para você, hein? Números não mentem. O Fluminense tem tido dificuldades que atacantes consigam fazer os gols para as vitórias do clube. Essa era do Renato Gaúcho vem mostrando isso. É um comparativo que faz o Globo Esporte, tá? Porque o Fluminense tem um diagnóstico que necessita de mais recursos para balançar as redes e os números estão confirmando essa análise. O artilheiro da era Renato Gaúcho é o Serna, com 5 gols desde a chegada do treinador, seguido por Everaldo, 4, Cano e Samuel Xavier, com 3 cada. Dos 30 gols feitos pelo time nesse período, apenas 16 foram anotados por atacantes, né? Bem próximo dos 50% aí. E aí, assim, vamos falar, o Fluminense precisa que, com todo o time, né? Precisa que os atacantes funcionem, né? Os caras são os caras que estão mais próximos do gol para marcar. É ótimo que outros jogadores consigam contribuir com gols também. A gente viu o Samuel Xavier numa fase bem ofensiva legal, com gol, assistência, o Guga fazendo um golaço em clássico, né? Mas a gente precisa que o ataque esteja funcionando. O Fluminense tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, é verdade. O Fluminense é o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, só que sofreu, né, uma quantidade de gols elevada também, isso mostra um desequilíbrio. Não tem sido um problema do Fluminense no Campeonato Brasileiro marcar gols, mas o Renato identifica, né, o Fluminense identifica que precisa de mais poder de fogo, mais opções do meio para frente para ter esse fator surpresa, poder mudar durante as partidas para surpreender o adversário, jogadores que possam fazer mais de uma função para, às vezes, nem mexer a peça durante o jogo, mas mudar de posição, mudar a característica do time com o que tem já dentro de campo. Então o Fluminense tá com essa identificou que precisa de jogadores mais ofensivos, agressivos do meio para frente e tá tentando. Mas pro Mundial, a gente tá no dia 7. Só pode inscrever jogadores até o dia 10. Não queria desanimar o torcedor tricolor, mas dificilmente, a não ser que, né, anuncie aí nas próximas horas, já nesse sábado, nesse domingo, correndo e consiga inscrever até a terça-feira, que é o dia 10, o Fluminense terá novos reforços já no Mundial. A gente torce que sim, a gente está de prontidão aqui para informar, para trazer para você, torcedor tricolor, que o Fluminense fechou com alguém, mas até o momento não fechou com ninguém. Então fica aí essa informação para você, torcedor tricolor. Fluminense já entendeu que precisa de mais atacantes, mais jogadores do meio para frente, mas, né, eu trouxe aqui a recusa do Willian, os valores do Elinho que assustaram. O Fluminense está tendo muita dificuldade para conseguir fechar as contratações. O volante Facundo Bernal, em seu país, deu uma declaração muito importante. Deu uma entrevista ao El País do Uruguai e ele projetou o duelo entre Fluminense e Borussia Dortmund e também falou sobre Renato Gaúcho, como tem sido a relação dele com o treinador tricolor. Olha o que ele falou sobre Fluminense e Borussia. Vai ser uma loucura, uma partida muito emocionante, muito bonita. Acho que tanto para eles quanto para nós. Vamos jogar de igual para igual contra eles, são partidas, então vamos dar o nosso melhor em campo. Fluminense é um time muito grande, e a torcida deixa isso claro todos os dias, em todos os jogos. Então Facundo Bernal prometendo Fluminense jogando de igual para igual contra o Borussia Dortmund. O Nonato também comenta no início ali, né, que o Fluminense pode ter vantagem ali no clima, um clima muito parecido lá na Carolina do Sul.
parecido com o Rio de Janeiro, e isso vai ser importante para o Fluminense. E aí o Facundo Bernal falando que o Fluminense vai jogar de igual para igual com o Borussia. A gente espera, Facundo Bernal, a gente sabe que será um jogo muito difícil, o Borussia tem grandes jogadores, mas a gente torce para o Fluminense, confia que o Fluminense possa fazer bonito aí, fazer frente à equipe do Borussia Dortmund, mas de qualquer forma, sim, será um jogo muito importante, muito difícil para a gente, e tomara que o Fluminense realmente consiga bater de frente contra o Borussia, o que particularmente, sendo bem sincero, a gente tem que ser coerente aqui e falar a verdade. Eu acho muito difícil o Fluminense conseguir jogar de igual para igual, mas acredito que consiga ser competitivo dentro da partida. Eu acho que o Borussia é uma boa equipe, né? Uma equipe que tem bons jogadores, mas é muito inferior àquele Manchester City que a gente enfrentou no Mundial. Mas a gente também tem que lembrar, o time do Fluminense também é bem inferior àquele time que também jogou contra o Manchester City. E a outra declaração dele é falando sobre o Renato Gaúcho, cara. O Renato Gaúcho tá com moral com o Bernal, falou muito bem, ó. Ele cobra que a gente seja organizado, fala para nunca deixar o meio de campo aberto e não deixar espaços. Fala para jogar para frente, com personalidade, com posse de bola e ser muito eficaz nas transições. Ele, Renato, é um fenômeno, tanto como jogador como técnico. Ele está sempre ao lado do jogador, ele conhece e ouve o jogador porque ele próprio já foi um, então você pode ter uma conversa com ele, tanto futebolística quanto pessoalmente. Ele é uma pessoa muito boa, então Renato Gaúcho com crédito aí com o Facundo Bernal, mas não só com o Facundo Bernal, mas com a maioria dos jogadores que ele já trabalhou. Eu particularmente nunca vi alguém que declarou não ter gostado de trabalhar com o Renato Gaúcho. Todo mundo fala muito bem dele, os jogadores são muito receptivos em trabalhar com o Renato Gaúcho. Ele tem esse fator positivo. Então tá aí, essas eram as informações do Fluminense. Espero que você tenha gostado, espero ter conquistado o seu like. Você que acompanhou esse vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like não. Obrigado, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.